foi mesmo em cima. Eu vou já ler isso aqui novamente, para poder passar para vocês novamente esse mesmo versículo. Não, talvez não solte a parábola inteira, mas eu vou soltar ele só da onde até eu entendi. Com mais, né, depois eu solto para vocês, entendeu? Vou botar aqui casamento, que é justamente sobre o casamento. Sobre o repúdio também vou colocar aqui na página, que é pra mim saber, entendeu? Nem marcada tava, eu vou marcar agora, que é a caneta. Meus amores, casamento é uma coisa muito séria, viu? Casar... Não, peraí. Já botei até o nome errado. Mas eu consertei, mas eu conserto. Botei casamento, pronto. Ainda botei foi um... Glória a Deus. Casamento. Agora eu ajeitei, do jeito que eu conserto. É casamento, casamento. Agora eu vou botar bem aqui, que é bem que fala sobre repúdio. Cadê onde é? Onde é? Pronto, aqui, repúdio. Repúdio. Muitas pessoas ignoram, né? Porque eu li a palavra de Deus. Meus amores, eu não fico lendo, fazendo. Tem pessoas que fazem aquela leitura, ficar lendo, relendo, chega decora para depois soltar. Eu já tinha lido, eu não sei se foi nesse livro que eu já peguei essa mesma passagem aqui. E eu me admirei, né? Só que eu não tinha me lembrado mais. Eu lendo aquela parte de Eva, né? Quando eu vim pra cá, eu entendi aquela parte lá de Eva justamente nesse versículo aqui, entendeu? Que Deus não aceita, Deus não aceita a pessoa tá com uma pessoa, né, e chegar, né, cometer assim, é pecado, né, e depois a pessoa ficar com aquela mesma pessoa, depois que a pessoa deu carta de repúdio, não pode, entendeu, meus amores? Por isso, meus amores, é bom a gente ler as Santas Escrituras, mas ler mesmo, ler, não é ler pra decorar, é ler pra vocês entenderem, ter o conhecimento, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Vou me preparar para ir para casa do nosso Pai, né? E vou soltar esse vídeo para vocês. Espero que vocês me perdoem, porque era para me ter soltado só até o versículo 6. Eu soltei a palavra inteira, mas eu nunca faço isso. Mas eu fiz isso. Não era para me ter feito, mas eu fiz, né? Deixa eu ler aqui para vocês novamente. Só o que eu entendi. Quando um homem toma uma mulher e se casa com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes, lá lhe há uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Glória a Deus. O homem casa com a mulher, né? Aí o homem não gostou daquela mulher que casou. Por que foi casar, né? Tem coisas que eu não consigo entender, não. Porque, meus amores, pra vocês da casa, carta de repúdio é uma coisa assim, né? Por isso que eu digo, a pessoa para casar tem que se conhecer primeiro, tem que ver mesmo se é aquela pessoa que a pessoa realmente quer, que a pessoa mesmo almeja, porque amor acho que não deve ser assim não. Casou, negócio de repúdio, não. Por isso que Deus disse, né? Deixa eu procurar outro versículo aqui. Eu fico assim, meus amores, porque, meus amores, deixa eu continuar aqui. É porque mexe comigo mesmo, ó. Se ela, pois, sair de sua casa for e se casar com outro homem, e este também a desprezar,
e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e o despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morte, o último homem que ele pegou ela, né, e casou com ela, né, então, e se ele queria morrer, olha o que está acontecendo, ó. Por exemplo, aquela mulher, o homem foi casado com ela, ele deu carta de repúdio, a mulher foi com outra pessoa, o homem pegou, casou, não gostou, aí deu carta de repúdio, aí ela arrumou outra pessoa, aquele homem morreu. 3 pessoas passaram pela vida dela, né? Aí, olha o que está dizendo aqui. Então, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá torná-la a tomá-la. Aqui tá bem claro que aqui o primeiro marido que fez isso com ela, ele jamais pode chegar a pegar ela de novo. Jamais. Meus amores, a gente tem que criar essas escrituras, né? Para que seja sua mulher. Depois que foi contaminada. Glória a Deus, é verdade. Pois é abominação perante ao Senhor. Assim não fará pecar a terra, o que o Senhor teu Deus te dá por herança. Deus fez o que? Deus fez o jardim. Deixa eu entender aqui. Deus fez o jardim, deu a Adão. E Cristo é o que? Um Adão, né? Então, se Cristo vai casar agora, aqui tá dizendo o quê? Que ele jamais pode o quê? Meus amores, é bom a gente ler as escrituras pra gente entender, né? Ele jamais pode o quê? Tomar Eva de novo. Para que não sirva de mau exemplo, que as mulheres não façam a mesma coisa que ela fez. Desobedecer os seus esposos. E lá no livro de... Lá no livro de Esther, aquela passagem, a rainha Esther, fala justamente sobre isso, porque a rainha Esther, ela era uma mulher obediente, ela obedecia a ele. Tudo que ele falava, né, ela acatava, entendeu? Mas também tem uma passagem, né, que ela chegou pra ele, que eu vi que ela riscou a vida dela 2 vezes. Primeiro foi pela família dela, segundo foi pelo o povo dela, que é o povo de Israel, entendeu? Continuando, meus amores. Ela chegou perante a ele, né? Meus amores, para vocês verem como é a rainha Esther e que fala sobre a rainha Esther e fala sobre aquele rei, eles não são rei terrestre, não. Porque um homem para ter um cedro, ele não é da terra. Qual é o homem que tem um cedro, que tem poder de tirar a vida de uma pessoa, se ele não for Deus? É porque as pessoas não caem a ficha. Ele era Deus, com certeza, entendeu? E o que é que eu tenho para dizer para vocês? A Esther, né? Quando ela ficou com ele, que ele fez dela rainha, né? Que ele gostou, se agradou dela. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou ela sobre todas as coisas dele, né? Que é quase igual o que Jesus falou, né? Jesus disse que colocar os servos fiéis, né, sobre os bens dele, né? Então, meus amores, a gente tem que ler Santas Escrituras e entender bem, né? Agora, sabe o que é que me dói, meus amores? Sabe o que é que me dói mesmo? É quando eu leio as Santas Escrituras que eu vejo que Cristo, ele passou por esse tempo todinho, correndo atrás das pessoas, o inimigo tentando tomar a gente dele e ele tentando resgatar a gente, o inimigo tentando levar as pessoas para o abismo, e ele vai ter o reinado, né? Assim, os 1000 anos vai ser conforme, assim, as vontades dele, né? Glória a Deus, né? Que seja conforme a vontade dele para todo sempre. Mas, meus amores, depois de sair, ele ainda vai o quê? O inimigo ainda vai ser solto na terra. E aqui dali ele ainda vai se revoltar contra ele, ele vai tentar matar ele. Meus amores, isso é triste.
glória a Deus que nós estamos do lado dele, né, meus irmãos? Glória a Deus que nós estamos do lado dele, né? Espero que eu esteja que é uma pessoa mesmo bem pertinho dele, né? Glória a Deus. Assim, bem nos pezinhos dele, né, meus irmãos? Porque, meus irmãos, quando acabar... Glória a Deus. Quando acabar o reinado de... Quando acabar, não, o reinado de Cristo não vai acabar, vai ser para sempre. Mas quando ele finalizar os 1000 anos, né? Então, quando finalizar os 1000 anos, aí começa o quê? Começa aquelas pessoas se revoltar contra ele. E essas pessoas vão ser extinguidas para todo sempre, né? Porque, meus irmãos, provaram da árvore da vida, provaram as coisas boas que ele ofereceu. E assim mesmo, é como ele mesmo diz, aquele que comeu o meu pão se revoltou contra mim. Entendeu? Meus amores, é muito maravilhoso a gente entender as Santas Escrituras e colocar aquela em prática, né? Meus amores, eu vou até marcar aqui, que é pra mim riscar, né? Já risquei aqui um pouquinho, né? Mas ainda vou marcar com mais coisas pra mim identificar de que é que tá falando isso aqui. Esse Deuteronômio 24 é falando justamente sobre o casamento, né? Falando justamente sobre também a vida do homem, né? Então, meus amores, é muito maravilhoso. Fui.